Márcia, eu te pergunto, professora Márcia, você tem alguma questão que você queira fazer para o nosso grande mestre aqui, Fred? Eu tinha muitas, que é a primeira vez que eu estou tendo o prazer de debater pessoalmente com o professor Fred Dier. Esse seu artigo que o senhor mencionou aí sobre o artigo 1015 do CPC, eu li logo no início e adotei muito, ali muitas decisões minhas, na época eu era desembargadora e da ativa, ainda sou desembargadora, mas muitas decisões minhas eram fundamentadas ali com o que estava escrito, muito bem escrito no seu artigo. Enfim, é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado, desembargador. Obrigada. Não, Márcia, por favor. Ayub também, te vê aí, bonitão. Obrigado, querida. Obrigado, Zé obrigado. também, é muito legal, porque a gente, nesse momento, está um pouco afastado, né? Muito sozinho. Eu queria falar talvez tanto quanto mais prosaico e menos técnico do que o que estamos discutindo aqui, mas que eu reputo de muita utilidade, né? Eu sempre vi o processo como algo que tem que dar resultado e não algo que tem que ser bonito e com defesas de teses sensacionais e etc. A gente usa a teoria e as teses para poder dar um fundamento e uma sustentação àquilo que a gente está defendendo, cada um segundo o seu interesse. Mas o que importa é que o processo dê resultado. E aí eu queria falar um pouco sobre a conciliação e a mediação após o novo código. Uma coisa que eu, na minha observação, hoje, do lado de cá, como advogada, é que não pegou a audiência prévia de conciliação. Ela dificilmente acontece. 344, né? 344. 334. 334. Eu me dei a liberdade de não decorar muito o número dos artigos, porque eu estudei no Código de 16, tive que aprender, sabia de cor aquilo tudo, e o 73, e a Constituição anterior, e depois muda tudo, e, enfim, o Código Penal, e a gente vai perdendo a agilidade com o número dos artigos, o que é uma pena, porque a gente ganha um tempo danado com isso. Mas eu vivo com aqueles códigos comparados, colando ali, qual é o artigo que eu tenho os números anteriores. Mas, enfim, então, a mediação é algo que, na minha experiência de advogada da área empresarial, basicamente, tem funcionado bastante bem em causas bastante relevantes. Nós trabalhamos em algumas causas de grande repercussão e que a mediação tem funcionado bem. Eu fiz no outro dia um webinar com o Diego Falek, e que a gente trabalha em algumas mediações e tem funcionado, tenho visto um sucesso. A conciliação nem tanto. Agora, também, recentemente, eu participei de um podcast em que falamos sobre online resolution, em que, principalmente, e eu tive conhecimento ali de números bem interessantes na área do direito do consumidor, em plataformas de venda online, que resolvem cerca de 90% dos conflitos que são apresentados de forma online. E hoje, com a questão do Covid, a dificuldade toda, e também a experiência que nós estamos tendo de como está ficando mais rápido e mais barato utilizar as plataformas eletrônicas para a gente despachar, para fazer sustentação e para fazer reuniões, etc. Eu não sei se vocês estão tendo alguma experiência
e o que estão sentindo em relação a isso. Ou seja, houve alguma diferença, vocês notaram alguma diferença na resolução de conflitos, ou por conciliação, ou por mediação, e também essas online dispute resolutions? Qual é a sua experiência, professor? O que o senhor acha disso? Por favor. Vamos lá. É muito bom o tema, Márcia. É importante a gente esclarecer para todo mundo uma coisa que é, assim, historicamente muito relevante. Esse código, embora seja um código de processo civil estatal, portanto, um código pensado para o exercício da jurisdição no Poder Judiciário, é um código que já no artigo 3º, portanto, no rol das normas fundamentais, ele se apresenta como um código que fornece uma infraestrutura normativa para o desenvolvimento de uma política pública nacional de solução consensual dos conflitos. Porque veja que em 2015, quando o código foi editado, vigia no Brasil a resolução 125 do CNJ, que era uma resolução de 2010, resolução essa que criava a Política Nacional de Solução Consensual dos Conflitos, mas ainda em nível de resolução do CNJ. O que o código fez? O código começou a tramitar junto com essa resolução. O código pegou essa resolução e incorporou o texto dele, aperfeiçoando a resolução e colocando ela num contexto de justiça multiportas. Então, qual é o grande papel do código? Veja que o código saiu em março de 2015 e já em julho de 2015 veio a lei da mediação. Logo depois do código, a lei essa, inclusive, muito parecida com o código. Ela, em muitas passagens, chega a ser igual, porque tramitaram juntos, então está dentro do mesmo espírito. Então, o que é que eu quero dizer? Esse código é um código que estabeleceu em texto legal uma política de promoção da solução consensual dos conflitos. Uma política pública. Nesse sentido, mudou tudo. Mudou tudo, porque se a audiência do 334 ela não tem pegado em muitos lugares, embora em outros tenha pegado, o código inteiro, quando cria um sistema de sucumbência rigoroso e caro, porque agora litigar não é mais do preço que se litigava antes. Agora, se eu peço 1 milhão e ganho 100 mil, eu perco 900 mil. E aí vou pagar 90 mil de honorários, vou pagar 90 mil de honorários ao advogado da outra parte. A litigância, a racionalidade econômica da litigância mudou. Não é por acaso que a plataforma consumidor.gov.br, que é essa plataforma, essa ODR pública, que é uma ODR do Ministério da Justiça, essa ODR que já existe há muitos anos, agora virou uma febre a ponto de gerar 90% de solução dos conflitos gratuitamente online e veja, alguns juízes estão passando a exigir que o consumidor só demande no judiciário depois de demonstrar que foi o consumidor.gov.br e teve a sua pretensão frustrada. Então, isso é uma mudança de cultura de litigância incrível. Incrível. E essa mudança de cultura de litigância, entre outras razões econômicas, sociológicas, até de educacionais, tem uma razão de infraestrutura normativa. Isso que a Ayub mencionou, que é importante para o risco Brasil, um dos elementos do risco de um país é a sua infraestrutura normativa. É o seu hard law. O seu hard law. E o hard law... O hard law do CPC brasileiro é um hard law preparado para um mundo de justiça multiportas, que é uma realidade inexorável no Brasil, no meu modo de ver. E o artigo 3 trata de uma norma cogente, né? É a norma fundamental. Para evitar a litigância. É que todos nós temos uma formação de litigância do passado, que isso tem que ser mudado. Isso entra na conta do... Eu sou advogado do contencioso, vocês sabem disso, sou advogado do contencioso, é a minha especialidade. Não há possibilidade hoje de eu entrar com uma ação na justiça, como autor, ação indenizatória ou de cobrança, sem antes promover uma produção antecipada de prova. Para quê? Para criar um ambiente no contexto de uma produção de prova de conciliação. Antes da proposição da ação.
Não há possibilidade de fazer isso. Quantas produções antecipadas de prova você propôs antes do CPC e quantas você propôs nesses 4 anos de CPC? Muito mais depois. Não tem nem comparação. No meu caso, assim, coisa de 20 vezes mais. Mas o novo código ampliou muito as possibilidades, né? Permitindo, inclusive, para possibilitar mediação. Quer dizer, as possibilidades são infinitas hoje. Antigamente era muito restrito. Zé, você me permite só mais uma pergunta, dando um passinho atrás? Mas eu só queria explorar esse ponto. Se você me permitir só concluir esse ponto para a gente partir para outro, a sua pergunta é sobre o mesmo ponto ou é sobre um outro? Não, outro ponto. Deixa eu só concluir aqui. Falamos. Tá. Só concluir aqui. Eu achei assim muito... Oi, Márcia. Desculpe. Diga, Márcia. Não, depois você fala. Que é sobre o tema ainda, mas fala você, Zé, depois eu falo. Eu achei muito oportuna a menção do professor Fred a essa questão de mudança de conjuntura. Quer dizer, hoje, na verdade, o processo pode ser um mau negócio para quem deve. No passado, na época que começamos, e acho que aqui temos diferentes momentos de começar, mas eu acho que todos pegamos essa época, né? Era bom negócio não pagar. Então a pessoa ficava embromando na justiça e a dívida dela, na verdade, tinha um desconto implícito. Né? Então, isso já tinha incentivo econômico para não pagar. Hoje não. Hoje, com juros tão baixos, não pagar é péssimo, porque o melhor negócio é o crédito judicial. 1% ao mês mais correção monetária. Tem fundo de investimento comprando crédito judicial. Hoje virou um negócio, virou um business. Isso realmente contribui, na minha opinião, para essa mudança de perspectiva em relação à mediação e à conciliação. Porque a conjuntura hoje econômica mudou do processo. Então, hoje há um incentivo econômico verdadeiro. Não é só pacificar, não é só eliminar o estresse de estar litigando. Hoje também é um bom business você fazer um acordo. E a experiência que eu tenho pessoal, tanto em conciliação como em mediação, notadamente em mediação, é de bastante êxito. Tá? Eu tenho visto questões muito intrincadas, muito difíceis, sendo resolvidas em mediação. Há ministros no STJ que, em casos muito complexos, têm preferido nomear mediadores antes mesmo de julgar. Né? Eu já tive algumas experiências relevantes. Nossos escritórios agora, na semana passada, firmaram um acordo, um grande acordo envolvendo os nossos clientes, uma briga de 10 anos, sei lá, 10 anos de... É verdade. Agora... Porque hoje, isso é mais um exemplo. Eu tenho aqui vários casos recentes que estão resolvendo. E os dados que o NUPEMEC tem divulgado, aliás, o trabalho do NUPEMEC tem sido maravilhoso. Né? Eles têm índices altíssimos de mediação, notadamente em direito de família. Direito de família chega até, a última vez que eu tive conhecimento das estatísticas, chegava até 50%. Né? Nos outros tipos de causa, menos. Mas são números bastante significativos até onde eu sei. Eu não sei se vocês têm, a Ayub, Márcia e o professor Fred, têm mais dados sobre esse assunto. Márcia, desculpe, palavra sua. São dois pontos que eu gostaria de tocar sobre esse assunto. O primeiro deles é, além de tudo que vocês falaram aí, com absoluta pertinência, o primeiro deles é que hoje a questão reputacional para as empresas é muito importante. Isso. Então, o interesse hoje da empresa de solucionar e de ficar bem na fita, né? Como diz o adolescente Ayub, é muito importante. A imagem dela de que ser uma empresa que ela vende um produto pela internet e resolve o conflito rapidamente também pela internet é fundamental. E essa imagem tem um custo enorme para a empresa. Então, ela tem alto interesse em resolver. Isso sem falar no fato de que a maioria os ticket médio de vendas pela internet é baixo. E qualquer ação judicial custa, muitas vezes, ainda que se ela ganha no final da história,
ela for vencedora no final da história do processo judicial com o consumidor, ela perde uma fortuna em dinheiro, porque para a gestão daquela causa judicial, ela vai gastar muito mais do que o ticket que ela recebeu prestando o serviço ou vendendo o produto online. É uma questão também negocial muito forte que obrigou a mudar essa cultura, né? Se não foi por amor, foi pelo... Mas não importa, o que é que esteja e funcionando bem, com eficiência, né? E, Marcinho, nós dois, né, que viemos de vara empresarial por muitos anos, nós somos testemunhas, né, de que um ruído no meio empresarial é o que basta para acabar com a reputação da outra empresa. E quando eu achava até graça quando um advogado vinha e pedia segredo de justiça num caso empresarial rumoroso, coisa tal, porque o segredo ele podia até acreditar que fosse acontecer, mas o primeiro a quebrar o segredo é o concorrente dele. Então, quanto menos litígio houver, quanto mais acordos através desses meios alternativos, que eu reputo meio alternativo a mediação, em alguns casos a conciliação, mas aposto muito na mediação, que é uma coisa que vem sendo tentada há muitos anos, Kazuo Watanabe, Ada Pellegrini, Paulo César lá no meio, na UERJ, e agora a cultura se mostra mais presente. E a fala do nosso querido Fred já mostra que isso realmente no Brasil também está se aplicando muito mais, né? Bom, e outra coisa, Yuri, é que mesmo quando a mediação ela não resulta encerrar o processo, encerrar a litigação, mas já arredonda, já azeita. Ela limpa muita coisa. Já azeita. Porque ali, exatamente, as partes, exatamente. Primeiro, ela muitas vezes resolve uma parte, mas não consegue resolver outra. E mesmo quando ela não resolve tudo, as partes já estão cientes ali dos limites e das suas possibilidades. É muito bom. Eu sou assim... Igual. Sempre fui fã dos meios alternativos de solução de conflitos e estou cada vez mais convencida de que isso é um caminho bastante importante para nós, processualistas. Não tira o nosso trabalho, é uma via, são outras vias que se somam à via judicial. Deixa no judiciário que precisa... Mas já falei demais. Não, falou ótimo, Márcia. Agora temos mais 13 minutos de conversa. Então, eu tenho uma sugestão a fazer. Eu sei que tem um tema que é muito caro ao nosso professor Fred Didier, que é negócio processual. Então, eu sugeriria a gente fazer uma pergunta sobre o tema, para o professor encerrar, que nós poucos minutos que ainda temos, com os seus ensinamentos a respeito de negócio jurídico processual. Então, eu pergunto muito objetivamente, professor Fred, negócio jurídico processual é viável? Excelente pergunta, Zé, e você sabe que eu gosto demais desse assunto. E o que eu vou dizer é o seguinte: como advogado, tenho feito demais. Tenho feito muito como advogado, com excelentes resultados. E como observador das coisas, tenho visto demais. Eu vou dar dois exemplos reais. Tinha um caso até no Rio de Janeiro, um caso que tramitava aí no Rio, bem conhecido, acho que vocês conhecem esse caso. Era uma discussão que já tinha 20 anos. A discussão tinha 20 anos. Estava comigo há 5. A gente foi ganhando, já não tinha mais o que fazer. O juiz mandou pagar cumprimento de sentença sob pena de multa de 10% mais honorário de 10%. Então a dívida, que era uma dívida alta, ia se transformar em 20% mais alta por conta dos 10% da multa e 10% do honorário. O pessoal do outro lado tentou suspender, foi até o STJ e nada de suspender, não suspendeu. Faltavam 2 dias para o prazo terminar e, portanto, a dívida aumentar em 20%. Me ligam: Fred, agora vai acabar, vamos agora fazer um acordo, agora não tem mais o que fazer, vamos fazer uma proposta séria de acordo. Só que nós não podemos fazer uma proposta séria de acordo
faltando 2 dias para a dívida virar 20% a mais. Então, o que a gente faz? A gente faz um negócio processual, artigo 190 do CPC, prorroga voluntariamente o prazo, até terminar a conciliação, até terminar a negociação. Fizemos uma petição de 1 página, as partes ultra litigantes, nem se conversavam mais, os advogados fizeram uma petição de 1 página, dizendo assim, olha, as partes estão em tratativas de acordo, com base no artigo 190 do CPC, querem prorrogar o vencimento do prazo que termina amanhã para prorrogar por mais 60 dias. Aliado a isso, fizemos um pacto de não agressão, um pacto de não pretendo, para que uma espécie de trégua, ninguém poderia formular nenhum tipo de pedido na justiça. Uma trégua processual. Foi isso que viabilizou o acordo. Um litígio com valores estratosféricos, 20 anos de discussão, se resolveu por conta do artigo 190 do CPC, utilizado de maneira muito singela. Muito singela. Onde é que eu quero chegar? É um instrumento espetacular, um instrumento à disposição de nós advogados, como a gente não conhecia, porque agora exige da gente criatividade para achar soluções que ajustem os processos às nossas peculiaridades. Veja esse outro caso, real, comigo, eu sou advogado do caso. Fui chamado para advogar para uma senhora num divórcio litigioso. Conseguimos uma liminar, bloqueamos metade do patrimônio financeiro do réu, que estava em fundos de investimento muito bons, aqueles que se você sai, você não volta. O juiz bloqueou metade do patrimônio financeiro e determinou que o dinheiro fosse para a conta do juízo, para a conta da vara, para render o que rende uma conta da vara. A gente bateu desespero, mas bateu desespero não só na minha cliente, como também no réu, porque o patrimônio ia se diminuir substancialmente. O que nós fizemos? Os dois. O que os advogados fizeram? Num clima de ultra-litigiosidade. Nós, advogados, fomos para o juiz e dissemos assim, nós convencionamos que o depositário do dinheiro vai ser onde o dinheiro está hoje. Escolhemos o depositário, negócio processual de escolha convencional do depositário, que preservou o patrimônio de ambos. Então, veja que solução simples, singela, e com base no artigo 190 do CPC. Então, é disso para muito mais. Disso para muito mais. É riquíssimo. Se vocês pegarem grandes causas coletivas hoje que tramitam no Brasil, vocês vão ver nos TACs respectivos negócios processuais inseridos, regulando futura discussão coletiva da controvérsia. Então, é uma coisa realmente está na mão, é uma ferramenta que a gente não pode ignorar. Eu, cara, posso aproveitar e pegar um gancho nisso? Claro. Aí eu faço a minha pergunta derradeira, Claro. que é uma pena, né? Porque falar com o Fred sempre é muito bom. Mas você vê, até na questão da perícia, né? A escolha do perito, que é um negócio judicial na forma do 471, torna a perícia mais legítima e mais aceitável, porque foi o perito, tal como árbitro, no caso da arbitragem, foi eleito pelas partes. Exatamente. De forma que impugnar uma decisão de alguém que foi espontaneamente escolhido pelas partes torna muito mais difícil. Mas a minha pergunta muito mais difícil. Mas a minha pergunta é muito objetiva. Qual é o limite dos negócios? Aí não é objetivo, é tudo quanto não é objetivo, porque essa é a pergunta do milhão, né? A doutrina agora está estudando isso assim, demais, né? Demais. Você veja, Ayub, como em relação ao poder público isso evoluiu. Você tem a Lei de Liberdade Econômica do ano passado que expressamente prevê negócios processuais em processo da Fazenda Pública. Você vê a Lei de Transação Tributária agora expressamente prevendo negócios processuais embutidos na transação tributária. Você vê o pacote anticrime dizendo expressamente que a colaboração premiada é um negócio processual e permitindo um negócio em improbidade administrativa, coisa que não estava permitido desde 92. Então, a doutrina a realidade é outra. Então, o que está acontecendo? O MP faz isso em TACs. O MP faz isso em TACs. Desde 2014. Resolução 118 mas o TAC do sempre CNMP. teve essa limitação. O TAC teve muita limitação. O MP nunca podia dispor de direito. Era muito difícil. Mas processual, não, mas aí é direito.
processual é outra coisa, dispor de direito é outra coisa. Aí é negócio material. É lógico. Disposição de direito é uma coisa, negócio processual é outra. E se você pegar a resolução, pegue duas resoluções do CNMP, a 118 e a 179. E a 179. As duas que disciplinam os táxis, ambas expressamente prevêem negócios processuais no táxi. Estimulam. Mais do que então, prever. É assim, respondendo a sua pergunta, Ayub, a regra é a seguinte, na dúvida pode. O que não pode vai aflorar muito claramente, assim, eu quero um negócio para o MP não intervir. Mas claro que isso não vai admitir. A impossibilidade do negócio, ela se revela muito claramente. Se a situação é duvidosa, é porque pode. Eu quero um negócio jurídico para que eu saia vencedor. Boa solução, vou adotar isso. Tem até um nome em latim. Se tem nome em latim, já funciona, né? Tem nome em latim porque funciona. É verdade. Impressiona, pelo menos. Impressiona logo. É indúbio pro libertate. Indúbio pro libertate. Genial. Eu se tivesse que definir assim, os limites, eu diria, os limites são os limites dos direitos das partes, quer dizer, as partes não podem dispor aquilo que for, por exemplo, a atribuição do juiz. Exatamente. Eu acho que esse é o básico, conceito né? que eu gosto de usar. Você não pode... E veja que mesmo assim eu posso negociar competência. Mesmo assim eu posso negociar competência. Eu posso negociar prova. Mesmo assim. Não tem solução fácil. Essa pergunta você não pode difícil. criar, são externalidades, né? Aí sim, não pode criar custo para o outro pagar. Né? Isso sim. É muito bacana. Isso é uma proibição clara. Eu comprar e botar na conta do Ayub é o sonho da minha vida, mas isso isso não pode. Não posso fazer. Por exemplo, eu não posso contratar, por exemplo, porque eu não vou produzir, ninguém vai produzir prova. Você está afetando a função jurisdicional. Eu discordo. Se for as próprias partes. O juiz vai ter que julgar como que está. Eu também. Ele tem uma prerrogativa legal de ofício produzir prova para chegar à verdade. Na minha opinião, nesse caso, com todo respeito... não produzir prova. E se eu posso não produzir prova nenhuma, ficar sentada na cadeira e não falar nada, eu posso negociar isso com outra parte. Olha, eu não vou produzir. Ou limitar os meios de prova. Olha, eu posso renunciar às provas. As partes podem renunciar, mas eu não posso tirar o direito do juiz de não produzir prova. Mas imagina, ele vai produzir prova para quem? Mas olha só, ele vai... É questão de ônus da prova. É ônus da prova. As próprias partes... Veja meu ponto. As próprias partes dizem, nós não queremos produzir prova. As próprias partes, as duas, e fazem um negócio. Porque não é renunciar, não é unilateral apenas. As partes negociam que naquele processo ali, a prova vai ser só documental. O negócio é válido. Eu acho que não. Mas a minha solução, a minha opinião, acho que só não é tão retrógrada quanto possa parecer. Vamos à prática. Quantas vezes vocês, como magistrado, decretaram prova de ofício? É dificílimo. Né? Evidente que se tiver um negócio processual que diga que as partes não possam produzir prova, eu não vejo problema nenhum. Agora, você não pode tirar as prerrogativas do juiz. Aquilo que é prerrogativa do juiz não está dentro do âmbito do seu direito para você dispor num negócio processual, em nenhum negócio. Você pode dispor o que é dos outros. Você não pode criar externalidade. Se naquela hipótese, é uma hipótese que o juiz de ofício pode determinar a produção de provas, eu posso dizer que eu, autor, e Ayub, réu, não vamos produzir provas. Agora, eu não posso dizer, o juiz também não vai determinar provas. Esse é o ponto. Porque aí ele não faz parte a gente discorda. Mas na prática... Como falta um minuto para terminar, não teria como explicar. Mas a gente pode... Isso aí eu já... Assim, isso tem longas considerações para fazer. O professor Fred, as hipóteses isso é um gancho que o juiz... para você voltar. Vamos marcar outro dia. Vamos marcar outro dia. As hipóteses em que o juiz pode, de ofício, determinar provas são mínimas, são em direitos muito restritos, direitos menores. E aí o negócio era nulo, mano. Aí o negócio era nulo. É verdade. Aí está resolvido o problema. É verdade.
Você tem verdade. Eu acho que o Você juiz, tem razão. Você tem razão. Você tem razão. Na instrução do processo, se ele não acha que a prova é suficiente, ele pode mandar fazer uma perícia. Eu vejo assim no tribunal, constantemente, o tribunal convertendo em diligência para fazer perícia. Mas Agora, a parte pode tolher isso e vai obrigar o tribunal a julgar. Eu não concordo. Mas deixa eu só fazer uma colocação, porque o horário estourou, né? Eu acho que a gente vai ter que encerrar. Se o direito é disponível e as partes consentem em que o juiz debruce somente sobre uma espécie de prova, tal como o Fred colocou, uma prova documental. Bom, então o juiz está adstrito a decidir de acordo com o que as partes, por ato de liberalidade, decidiram. Ele decidir fora daquilo que as partes decidiram, aí eu acho que o juiz extrapola a vontade das partes, porque o direito ali é disponível. Claro. Mas vocês longa conversa, não estão considerando todas as hipóteses possíveis. Mas vamos esse assunto aí é um assunto que eu já sei todos os seus argumentos. Isso já. Então, eu estou bem preparado para. Essa eu estou bem preparado, porque esse tema é um tema muito sensível. De convidá-lo novamente para a gente continuar essa conversa. Vai ser uma honra. Eu também gosto do tema. Mas, olha, eu queria agradecer, professor Fred, a sua presença. Desculpe, Márcia. Não, eu ia dizer que para o professor Fred, que você, Zé, é o grande provocador dessas conversas. Ele é o criador de caso, entendeu? Mas é ótimo, é ótimo. Confundir todo mundo. Às vezes, eu provoco, mesmo tendo opinião em contrário, como foi aqui no início. Aliás, quase sempre, agora, né? Neste caso, é a minha opinião. Mas, de todo modo, eu respeito e acho que foi excelente a nossa conversa. Isso é a beleza do direito. É ótimo, né? Mas eu já tenho texto sobre o assunto também, quer dizer, eu tenho meu comprometimento intelectual com a tese. Mas, de qualquer maneira, o que eu queria era agradecer muito o professor Fred pela sua participação. Foi ótimo, foi agradável, foi descontraída, foi tudo de bom. Né? Agradecer também ao Botafogo pelo patrocínio, meu time de coração. Peraí. Olha, a próxima vez... Agradecer ao Ayub e a Márcia. Ele vai trazer a camisa do Bahia. Ele vai trazer, isso é Bahia. Um baiano trazer Flamengo. A próxima vez eu quero trazer a minha do Fluminense. Vocês têm que me avisar. Isso é vindita, hein? Isso é vindita. Bom, de qualquer maneira, agradecendo a todos e todos aqueles que tiveram a paciência de nos assistir. Estamos encerrando aqui a nossa 14ª conversa sobre o processo. Espero encontrá-los de novo em breve. Muito obrigado a todos. Valeu! Até mais, tchau. Eu quero agradecer também, mas um testemunho aqui. Se cuidem. Uma das conversas mais informais que aconteceu até agora, né? Um papo gostoso, aberto, e que ajuda a formar juízos de valor sobre determinados pontos. Fred, um beijo no seu coração. E foi a primeira conversa ao vivo. Foi a primeira conversa ao vivo. Exatamente. As outras todas estão arquivadas no site, para quem quiser assistir. Meus queridos, valeu. Tudo de bom, fiquem bem, se cuidem.